Gravity Falls é um desenho que, apesar de parecer infantil, né, devido ao seu traço um pouco mais cartunesco, ele acaba enganando muito se você só julga ele pela estética. Eu recentemente comecei a maratonar esse desenho porque eu tive um pouco de receio, né, de ver ele antigamente, e sim, eu era uma das pessoas que julgava esse desenho e era por dois motivos. Primeiro que ele parecia ser meio bobinho pela estética, como eu tinha falado antes, mas um outro fator crucial que me fez pensar isso é que esse desenho é da Disney. E apesar que existem muitas animações da Disney que eu gosto, e essa em específico eu achava que eu não ia gostar. Eu comecei a assistir Gravity Falls por conta de um amigo, que inclusive ele tem canal aqui no YouTube também. Então eu resolvi fazer isso, e quando eu assisti, esse desenho me surpreendeu muito, porque ele é completamente diferente do que eu tava imaginando, e para uma comparação mais direta, ele me lembra muitos desenhos da Era de Ouro da Cartoon Network, que até me fez questionar inclusive se esse desenho é da Disney mesmo. E ele é muito louco, assim como apenas um show, Hora de Aventura, Gumball e etc. E logo no começo desse desenho, ele dá uma dica do que a gente pode esperar dele dali em diante. Logo no primeiro episódio, ele entrega muita coisa do que a gente vai receber no decorrer da série. Então hoje eu tô aqui para analisar e comentar o primeiro episódio de Gravity Falls, porque ele é muito do que eu gosto de comentar aqui no canal, que é loucuras bizarrices em desenhos animados. Como ensaiamos! Então se você curte desenhos no geral, se inscreva no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum outro vídeo aqui do canal, beleza? E se quiserem que eu continue trazendo Gravity Falls aqui no canal, é só clicar no botão de hype aí embaixo, pra saber do apoio de vocês se vocês concordam que eu continue trazendo, beleza? E pra começar, né, o primeiro episódio em questão que eu vou falar é o primeiro episódio da primeira temporada de Gravity Falls. E ele se chama Turistas Encurralados, e o que é mais interessante é que logo nesse começo, ele já começa com o pé no acelerador, porque simplesmente é com os protagonistas fugindo de algo. E eu gosto muito da ideia do desenho, né, que logo de cara, ele começa com uma cena de uma coisa que vai acontecer bem mais pra frente. O que isso torna muito interessante porque deixa a gente curioso, porque a gente começa a se questionar, né, do porquê que eles estão fugindo. Eu gosto muito dessa ideia dos desenhos que eles começa com uma coisa bem chamativa de algo que vai acontecer bem mais pra frente. Porque a gente fica curioso, né? Tipo, pensando do que será que eles estão fugindo. E é uma escolha bem interessante e inteligente de começar uma história assim. Porque é uma forma de pelo menos prender a atenção do telespectador em ver até o final. Você deve estar se perguntando o que fazemos num carrinho de golfe fugindo de uma criatura de horror inimaginável. Inclusive, o próprio desenho ele faz uma quebra de quarta parede falando com o telespectador naquele momento. E ele fala justamente o que eu tô mencionando agora. E pra começar essa história, vamos do começo, que é quando apresenta nossos protagonistas. Um deles se chama Dipper e a outra Mabel, e eles são irmãos. E os pais dele queriam que eles tomassem um afresco e saíssem daquela agitação da cidade. Sair um pouco do PC, pegar um sol e entrar em contato com a natureza. Só que o estranho é que os pais dele não foram juntos e se mandaram eles pra casa do tio-avô dele chamado Stan, que ele mora basicamente em uma cidade pequena chamada Gravity Falls. O que eu achei um pouco estranho essa parte pelo fato dos pais dele não terem ido. Soou um pouco pra mim, né, que os pais dele estavam tentando se livrar dos filhos por um tempinho. Só que a gente não sabe se era isso mesmo porque em nenhum momento apareceu os pais deles. Apareceu só por um instante quando eles passam o protetor solar nas crianças. Então logo nesse começo da série deixa meio que implícito que os pais dele não vão ser recorrentes. E parece que tanto o Dipper quanto a Mabel não se importam tanto com isso, mas enfim. E tirando o Dipper, que parecia não estar tão tranquilo com aquela situação, a Mabel parecia estar tentando se adaptar. Apesar que ela parece uma garota que prefere a cidade grande, ela até que parece estar aceitando bem aquela situação. E o tio-avô dele, que se chama Stan, que eles foram passar essa temporada na casa dele, ele tem um jeito ali de atrair turistas pra farmar uma grana. E até então, todos os personagens que apareceram na série até agora, eles são bem carismáticos, eu pelo menos gostei de todos. Apesar que a Mabel, ela tem uma personalidade um pouco peculiar, porque por ela ser pré-adolescente, ou pelo menos uma criança que finge ser uma, ela já tá naquela idade, né, de pensar em garotos, gostar de maquiagem e tudo mais. Tanto que chegando naquela casa, ela já coloca um pôster do Justin Bieber na parede. Isso prova que realmente o lançamento desse desenho é de 2012. E uma outra coisa é que ela queria arrumar um namorado a qualquer custo, tanto que ela dava em cima de qualquer garoto que ela via pela frente. Me leva com você. Não acredito, gosta de tartarugas? Eu também gosto. Eu acho que tá rolando um clima. Meu nome é Mabel, mas você pode me chamar de garota dos seus sonhos. E um outro personagem que apresenta logo em seguida, ele se chama Sóis. E pelo pouco que eu vi desse cara, ele é muito sem noção. E por ele ser assim, é justamente o que torna o personagem bem engraçado. E também tem a Wendy, que eu não vi muito sobre essa personagem, então não tenho uma opinião formada sobre ela. Mas pelo pouco que eu vi, até que eu achei ela bem interessante. Só que nesse instante é quando chega o Stan e ele queria que o Dipper pegasse umas placas na parte
parte sombria da floresta, que era pra anunciar, entre aspas, o ponto turístico dele ali, entende? Mas o Dipper, ele não queria fazer isso porque aquele lugar ele é estranho, porque até os mosquitos avisaram ele que a floresta é sinistra, e ele não estava errado, a floresta é bem sinistra mesmo, mas acabou sendo uma coisa boa ele pegar essas placas na floresta, porque ele acabou descobrindo um livro que estava escondido naquele lugar que parecia mais um diário, pra ser sincero. E esse livro, eu não acho que ele deve ser tão importante quanto um Inquiridio de Hora de Aventura, por exemplo, mas ele dá dica do que a gente pode esperar de Gravity Falls a partir daqui, porque esse livro ele revela muita coisa e segredos da própria cidade. Conta também sobre os monstros que habitam aquele lugar e suas fraquezas, que inclusive parece um livro escrito por um maluco, porque quem acreditaria em tudo aquilo? Só que no decorrer a gente vai notando que quem escreveu esse livro não estava tão maluco assim, só que também tinha um recado naquelas anotações, porque quem encontrasse aquilo, o recado avisava que era pra ninguém confiar em ninguém em Gravity Falls. Só que o Dipper compartilhou essa informação com a irmã dele, né? Afinal de contas, é a irmã. No começo, todo mundo pode achar que é viagem do Dipper, mas no decorrer a gente vê que não é tão viagem assim. Só que daqui a pouco eu chego lá, porque nesse instante tem uma quebra de expectativa, porque a Mabel finalmente arrumou um namorado, depois que ela deu em cima de muito maluco por aí. O problema é que o namorado dessa garota é bem estranho, inclusive pareceu que ele saiu do cemitério. Ai, na verdade não parece, ele saiu mesmo. E aí, como vai você? Nos conhecemos no cemitério, ele é tão profundo. O que é engraçado, porque parece que a Mabel tá desesperada pra aceitar qualquer coisa como namorado. E esse cara, ele era muito estranho, que o Dipper foi até olhar no livro se ele achava alguma coisa em relação a ele. E o Dipper foi ver no livro, né, se ele achava alguma coisa a respeito que lembrasse o namorado dela, e até que ele achou ali uma silhueta parecida com a dele, que no caso ele começou a desconfiar que aquele cara era um zumbi. O lance é que é uma coisa bem real pra acreditar naquilo. Então ele precisava investigar um pouco ele, né, pra ter certeza. Ele até comentou com o Sosner que tem uma possibilidade do namorado da Mabel ser um zumbi, e até ele acredita que tem coisas bizarras em Gravity Falls. Sabe o carteiro? Eu tenho certeza que ele é um lobisomem. Mas eu acho que nesse caso não era um lobisomem, era só alguém muito peludo mesmo. Isso acaba só comprovando um pouco do que eu falei antes, que o Sós é meio doidão. Só que apesar de tudo, pelo menos ele deu um bom conselho pro Dipper, porque ele acaba falando pro Dipper reunir provas, porque se ele não fizesse isso, ninguém iria acreditar nele. E foi basicamente o que o Dipper fez, ele ficou muito tempo observando esse namorado estranho da Mabel, pra ver se ele achava alguma coisa suspeita, mas acabou não encontrando nada, exceto por uma prova, que ele tinha deixado a mão dele cair em uma filmagem que ele nem percebeu. Só revisando a câmera que ele acabou percebendo isso, que era a mão do namorado estranho da Mabel caindo no chão. E ele tava agindo também muito suspeito, né, olhando em volta pra ver se ninguém percebeu. Então basicamente só acabou confirmando que a Mabel tava em perigo. Ele até tentou avisar o tio dele Sten, mas ele tava ocupado demais conversando com os turistas, então ele teve que ir sozinho. Ele pegou o carrinho de golfe emprestado com a Wendy, alegando que ele precisava salvar a irmã dele de um zumbi. E o pior de tudo é que ela deu o carrinho de boa, sendo que ela tava usando pra trabalhar. O que isso me fez perceber uma coisa na Wendy, porque ela sempre evita esforço quando pode. Wendy, preciso que você prenda esta placa. Eu até queria, mas eu não alcanço. Mas enfim, ele vai desesperado até onde a Mabel tá, e foi nesse instante inclusive que o namorado dela revelou que queria falar uma coisa. E o mais bizarro dessa parte é que o Dipper até tentou avisar a irmã dele que o namorado dela era estranho. Só que o Dipper esperava que ele fosse um zumbi, enquanto a Mabel queria que ele fosse um vampiro. Mas no fim acabou nem sendo o que o Dipper esperava ou o que a Mabel queria. E sim, ele acabou revelando que era um gnomo. Na verdade era um monte de gnomo ali um em cima do outro. E isso acabou sendo uma grande decepção pra garota, e eles também queria que ela fosse a rainha dos gnomos, mas claramente a Mabel aceita, até porque não tinha como isso dar certo, e os gnomos também não aceitaram isso numa boa, eles tentaram raptar a Mabel, o que isso acabou me lembrando dos gnomos de Hora de Aventura, que eles estavam explodindo velhinhas. E apesar do Dipper estar certo, porque tinha sim uma coisa de errado com o namorado da Mabel, não era o que ele imaginava, até porque eram gnomos. O problema é que o livro que ele encontrou falando das criaturas daquele lugar, ele contava a fraqueza de algumas, mas não de todas, e no caso dos gnomos, ali não estava escrito qual que era a fraqueza deles. Então acaba rolando uma treta, porque o Dipper acabou aparecendo e claramente ele não ia deixar a irmã dele naquela situação, assim como os gnomos também não iriam deixar eles escaparem. E foi então que chegamos na cena que começa a série, né, deles fugindo no meio da floresta de algo. Eram os gnomos que se juntaram tipo um Megazord e começaram a perseguir os dois. E é então que agora tudo faz sentido que não entendemos no começo. E eles conseguem chegar na casa do Sten, apesar de terem destruído o carrinho de golfe, mas ele nem podia ajudar porque ele estava enganando os turistas. Então
Então para eles conseguirem sair dessa, a Mabel fala que tinha um plano. Ela finge que aceita ser a rainha dos gnomos, mas na verdade era para atrair a atenção deles. E o que ela faz basicamente é usar um limpador de folhas para usar aquilo como arma contra os gnomos. E ela atirando naquele amontoado de gnomos, eu confesso que eu achei engraçado. No 3. 1, 2, 3. Eles ficaram com raiva deles e fugiram, apesar que eles falam que em algum momento vão voltar pra se vingar. E depois disso, a Mabel pede desculpas pro Dipper, né, porque ele tentou alertar ela sobre o namorado, e ela não tinha acreditado, mas ele tava certo o tempo todo. E até que ele tentou animar ela do jeito que ele podia. E uma coisa que eu achei bem interessante é a relação desses dois, porque eles são bem unidos. Geralmente a gente vê irmão brigando por aí, ou que não são tão próximos, mas não é o caso desses dois. O que mostra que a convivência deles é boa. E com isso acabamos aprendendo uma coisa, porque tinha um recado avisando que ninguém devia confiar em ninguém em Gravity Falls. Só que pelo que eles passaram, Dipper acabou percebendo que é sim possível confiar em alguém se vocês passam por uma situação extrema, que foi o caso desses dois. E apesar que o tio-avô deles falaram que não tem nada de errado com Gravity Falls, depois do que eles viram e pelo que eles passaram, com certeza tem muita coisa por aí. E eu acho também que o Stanley sabe das coisas mais do que aparenta. Ele só tá se fingindo de bobo, sabe? Pelo menos foi o que eu interpretei com esse primeiro episódio. Então esse começo deixa a gente intrigado em querer saber mais o que vem a seguir. Então eu confesso que eu julguei esse desenho muito mal, porque ele é bem maneiro. E pelo pouco que a gente viu o Dipper mexendo naquele livro, ainda tem muita coisa que talvez nem esteja escrito lá, que consequentemente a gente vai ver no decorrer dos episódios. Mas enfim, essa foi minha análise do primeiro episódio de Gravity Falls. Então deixe nos comentários se vocês querem que eu fale mais curiosidades ou outras coisas desse desenho, que eu possa anotar os temas enquanto eu tô maratonando o desenho, o que vai ser bem legal continuar trazendo Gravity Falls por aqui. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos, e até mais.